A palestra que a gente vai ter agora do Eric vai tocar em alguns pontos bem parecidos com essa questão da customização do painel, do design para o design. Está até em seguida do painel por isso. A gente imaginou que tivesse um vínculo bem legal. Então, para começar o nosso ritmo de palestras do evento, a gente vai convocar a nossa tropa de elite. Bota a música aí, ô Felipe. Agora o bicho vai pegar. Então, Érico, por favor. O Wi-Fi, infelizmente, não comporta todo mundo usar na sala, então não dá. E eu também tenho que pedir para vocês, para quando vocês fizerem perguntas, esperem o microfone, porque como está sendo gravado, vai ficar um buraco no som e uma resposta sem pergunta. Então procura o voluntário que estiver com o microfone, chama ele, e a gente grava direitinho a pergunta e a resposta, ok? Valeu. Bom, pessoal, meu nome é Eric Correia, tá? Eu vou falar sobre design de template, mas não vou falar só de design, porque não estou aqui para ensinar nada, não estou aqui para dizer o que vocês têm que fazer, o que vocês não podem fazer. Eu estou aqui mais para poder tentar trazer uma maneira de pensar. Tá? Eu quero que vocês entendam que o que eu vou falar aqui é para orientar vocês a pensar como você vai montar um template. E muito do que eu vou falar, o pessoal já falou por aqui. Tá? Nesse painel aqui, na verdade, eles falaram 70% da minha palestra, só que de uma forma bem informal. Eu vou falar de uma forma mais ilustrativa. E eu acho que isso vai ser um complemento bacana ao que eles falaram, porque eu trouxe algumas imagens. E gostaria de dizer também que o Maljor já ganhou muito dinheiro em cima de mim com o livro. Entendeu? Então, assim, uma coisa que é importante por mais que você saiba CSS, por mais que você saiba HTML, às vezes é bom você comprar um livro de alguém que você confia. Tá? Eu não conhecia ele pessoalmente, mas eu confiava nele por toda uma nação que falava muito bem dele, do produto dele. Então, assim, às vezes você quer ler sobre uma semântica, saber o que significa aquele HTML, aquela tag, aquele código, por que usar aquilo, por que não usar. Então, às vezes, é bom você trabalhar com... você ler isso de uma pessoa que você confia, porque na internet tem muitas outras. Pessoas falando um monte de coisa diferente, então é bom isso. Então, é um prazer até conhecê-lo de fato. E, bem, vamos lá. O grande lance é o seguinte. Não, deixa eu me apresentar primeiro, né? Bom, meu nome eu já falei. Eu trabalho com web. Eu fiz um curso de web em 2002, e desde então eu gostei muito de web. Então, eu fiz uma faculdade de design, que eu desenhava, e achava que o futuro ia ser... o meu futuro ia ser desenhando, ilustrando, e não foi. Tudo que eu aprendi na faculdade de design, eu trouxe para a criação de site. E comecei com front page também, o Frame 7 bombava naquela época. E depois eu fui evoluindo, só que a minha carreira profissional foi meio confusa, porque eu comecei como design, me formei como design. Eu era contratado nas empresas como o web design, que era o cara que fazia desde anúncio de revista até o website da empresa. Você não tinha aquela divisão front-end, back-end, que hoje você tem, né? Hoje é tudo tranquilo, o cara, você pega o layout, monta ali, relax. Não, você fazia tudo, e até que eu caí em agência. Então, quando eu comecei a trabalhar em agência web, eu comecei a pegar essa diferenciação. Então, eu comecei a trabalhar com front-end, porque eu entrei como designer, mas não tinha ninguém que fazia HTML, porque naquela época era algo meio obscuro, né? Tanto é que você era contratado como programador HTML. Tá na carteira, eu tenho prova. Então, assim, você era o programador HTML, você chegava lá e montava HTML, porque não tinha ninguém que fazia isso, então você fazia design, fazia HTML. Até que eu trabalhei numa agência onde eles não tinham nem HTML, nem back-end, nem front, nem back. Então, eu acabei tendo que... E como eu era sozinho, eu tive que escolher uma opção, uma ferramenta. E como eu já sabia o WordPress, acho que desde 2008, 2009, então eu comecei a trabalhar em WordPress mais efetivamente, e aí depois eu não parei mais de WordPress. E aí, desde Freela, já antes eu fazia PHP, sistemazinho básico na mão, e parei com isso, fiquei só no WordPress desde 2009, que eu não largo mais. Então, com o tempo, eu fui sendo obrigado a pensar mais no cliente, que é o grande lance dessa palestra aqui, que é o seguinte:
Você vai chegar para o cliente e vai falar assim, olha, o cara pede para você assim, eu quero mudar aquela frase de alerta, de seu e-mail foi enviado com sucesso, eu quero que você coloque assim, em breve nós vamos responder. Aí você fala assim, mas você pode mudar, está dentro de aparência, o widget. Aí tem um widget lá chamado alertas que eu criei. Não, você não vai fazer isso. Você vai criar uma área no seu menu do admin, né? E nessa área vai ter assim, ou configurações, ou opções, ou textos do site. Você escolhe e lá vai ter alertas, vai ter título de não sei o quê, ou ter título de alguma área. Ou seja, a minha intenção é fazer vocês pensarem tanto na questão de desenvolvimento, quanto na questão do cliente. Porque você não vai chegar para o cliente e dizer que tem que mexer no widget, porque ele não vai saber. Entendeu? O ideal, talvez, seja você esconder essa parte para o cliente não ver. Como o Richard falou, você usa o admin menu editor e esconde essa parte, porque eu acho que o cliente não pode mexer. Porque assim como você deixou o widget aparecendo, você deixou a parte de menu aparecendo. Você deixou outras partes aparecendo ali, editor de template, essas coisas. Isso aí não é legal. O cliente ele tem que mexer naquilo que ele precisa mexer. Se ele precisar mexer em alguma atualização, alguma coisa, ou ele te liga, ou ele te pergunta, ou você manda você até fala assim, olha, você tem esse login sem aqui de admin, que você vai mexer no seu site todo. Mas, por favor, quando entrar com esse aqui, só mexa nisso aqui, para ele poder atualizar o WordPress dele. Então, é importante você criar uma hierarquia. Só que para você criar essa hierarquia, também é importante você criar toda uma área, um ambiente amigável para o cliente. Então, a ideia é essa. E, como eles falaram aqui, e essa palestra estava pronta antes deles falarem, então parece que é um conceito meio que universal, que todo mundo acha que o WordPress ele é uma ferramenta limitada. Mas isso é por causa de falta de conhecimento, tá? Porque, como o pessoal falou aqui, não é limitado. Às vezes a limitação está no conhecimento. Às vezes você não sabe fazer uma coisa. Mas aí você vai lá no Google, plugin que faz essa coisa. Cara, vai ter um plugin. Alguém já se ferrou antes de você. Entendeu? Então, assim, pode ter certeza que no WordPress, principalmente o WordPress, alguém já se ferrou antes de você e para poder ajudar, o cara transformou aquilo num plugin. Que é muito simples, é só você pegar a função que você fez, que geralmente você botou no Functions PHP, e jogou lá, transformou num plugin e pronto, entendeu? Salvou a vida de mais uma nação. Entendeu? Então, assim, não é limitado. Talvez você que não tenha procurado no Google direito o que você precisa fazer. Bom, agora começando a parte de criação, eu, como designer de interface, sempre que eu vou criar um template, alguma coisa, eu tenho que pensar, tá? Porque ou pessoas que trabalham com front-end aqui e back-end, que vai pegar o template de alguém, tem que pensar em como você vai montar o site. Mas eu vou montar lá no front-end, no Bootstrap, vou chegar lá e vou montar essas áreas, isso aqui. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou aqui para dizer como é que você tem que fazer o seu HTML. Eu estou aqui para tentar te mostrar como você tem que pensar nisso, tanto em questão de front quanto em questão de back, sendo de uma forma extremamente amigável para o cliente poder mexer nisso também. Tá? Então, por exemplo, esse aqui foi um site que eu fiz. E, bom, eu não sei usar esse laser aqui. Agora aprendi. Então, olha só. Esse foi um site que eu fiz. O cliente ainda não atualizou o site. Então, se vocês tentarem entrar, pegar essa apresentação e entrarem lá, vão ver um monte de lore em Y. Mas tudo bem, ele serve para o que a gente quer. E foi o seguinte. Eu desenhei esse site para o cliente, tá? Para cliente, no caso. E na hora de montar, tá, eu criei as seguintes áreas. Tá? Eu criei a parte de destaque. Isso aqui é dentro de sobre. E isso aqui é a categoria de post. Ou seja, na hora que eu criei, eu pensei, bom, eu posso pegar isso aqui como post? Posso. Mas se eu quiser que ela coloque outra coisa em destaque,
Entendeu? Como é que eu vou fazer? Eu vou criar, vou botar uma categoria onde ela vai dizer que é... Aí começam as gambiarras, né? Eu vou criar uma categoria onde eu digo que é post ou quando eu digo que é só destaque. Ou eu crio uma categoria de destaque. Então, todos os posts que tiverem também na categoria de destaque aparecem ali. Não, está errado. Por quê? Porque dentro de post, se ela quiser falar das... Como isso aqui é na Inglaterra, a Semana Nacional da Rainha, entendeu? E ela quiser fazer um post sobre isso, um destaque sobre isso, ela vai ter que criar um post que não é de produto e dizer que é destaque. Não, isso é gambiarra. Então, o que você faz? Você pega um plugin como o Advanced Custom Field, entendeu? E cria uma área. Ele tem um add-on chamado Option, onde você pode criar seções dentro do seu menu, e dentro dessas seções você pode criar subitens. Então, por exemplo, geralmente eu crio uma área chamada conteúdos adicionais, ou conteúdos complementares, ou options também, então o que faz. E aí você consegue... e aí eu crio uma área chamada destaques. E aí, dentro de destaques, o cara adiciona isso aqui. Entendeu? Ele não precisa criar um post para isso. Ele pode criar isso aqui, tá? E pode linkar. O ACF permite que você linke aquela imagem ou aquele conteúdo, se você quiser, a um post em si. Entendeu? Então, assim, o cliente... É muito mais fácil para o cliente criar dessa forma do que ele ter que ficar lembrando que, para ser destaque, ele tem que adicionar numa categoria que não pode ser na categoria de produto, que tem que ser na categoria de destaque. Enfim, confusão. Aqui, eu coloquei dentro da página de sobre. Isso aqui é uma outra coisa que eu vou falar também, é como você pegar um conteúdo de uma página específica, mesmo não sendo ela a página principal que você está. Tá? Então, por mais que isso aqui não apareça dentro da página de sobre, quando você clica na página, no front-end da página, não aparece. Isso aqui é um conteúdo que eu criei só para home. Mas está dentro de sobre. Por quê? Porque a página de sobre, ou no caso aí, About Us, é que deveria ter esse conteúdo. Esse conteúdo é de sobre. Então, o cliente entende lá que ele vai ter um campo para escrever, para botar um vídeo, vai ter um campo para escrever uma resenha, vai ter um campo para escrever sobre cada um desses 3 tópicos aqui. Enfim, ele vai conseguir entender mais facilmente o que ele vai fazer. E aqui é post normal, categoria. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, quando você for pegar um layout para montar, pegar um template, não basta só pensar como você vai montar o HTML. Porque o HTML é o de menos para o seu cliente. E é ele que está pagando. Entendeu? Então, assim, para ele não ficar te ligando, eu sei porque eu trabalho com freela há quase 10 anos. E, cara, eles ligam. Eles, agora, com o Facebook, super BFF, sacou? Pô, eles falam com você e, pô, dá 10 horas da noite, e aí, tá acordado? Aí você fala, pô, tô. Então, cara, aí você, porra, crente que... Sei lá, bater um papo, né? Pô, 10 horas da noite, vamos bater um papo, sei lá, conversar, falar sobre família, trabalho. Não, cara, olha só, então, como é que eu altero aquele negócio lá, cara? Aí você, pô, então... Você tem que responder, porque você é um freelancer. Entendeu? Então, assim, o seu grande diferencial é não ter tempo, não ter time, o cara não ter que te ligar de 9 às 6. Tudo bem que se ele te ligar e você estiver dormindo, você também não vai acordar, liga depois. Mas o seu grande diferencial de ser freelancer é que você tem aquele tratamento direto com o cara. Entendeu? O cara sabe que ele pode te ligar a qualquer hora, é aquela segurança que você dá para ele. Então, se o cara entra em contato com você às 10 horas da noite pelo Facebook, você tem que... O WhatsApp também, tá, cara? O WhatsApp bomba também. Tirem o volume, tirem o som do seu WhatsApp, porque é complicado. Mas, enfim, é legal, porque você consegue conversar... Isso também traz uma informalidade na sua relação com o cara. Então, pô, às vezes você pode largar um palavrão, entendeu? O cara não vai se assustar, porque ele sabe que vocês estão ali num bate-papo informal. Mas, enfim... Ele vai te perguntar. Se você não fizer um negócio intuitivo, ele vai te perguntar, ele vai te ligar, ele vai te acordar. Então, é por isso que é importante a gente tentar resolver isso. Esse foi um site que eu confesso que visualmente não foi um dos que eu mais gostei, tá? Mas eu não acho que esteja ruim, porque, como é um site para sindicato, eu tive que seguir várias regras. E foi até engraçado, porque quando os caras me chamaram para conversar, eles falaram, pô, a gente quer mudar esse site aqui, tá feio.
Aí eu olhei o site, o antigo, né? Eu falei, olha, tá feio não. Ele, não, desculpa, ele falou que estava desatualizado. O cliente não fala que está feio, está desatualizado. E aí eu cheguei, pô, é mesmo, está desatualizado, pensando na minha cabeça, está meio feio, né? E acabou que eu acabei tendo que fazer um bem parecido. E aí depois eu descobri que a culpa não foi do outro designer do site estar desatualizado, é porque eles têm regras mesmo. Então, infelizmente, você não pode muito fugir da regra visual desse pessoal. Mas, enfim, esse aqui é um site que eu até fiz em parceria com a Milene, que está ali atrás. Ela montou o front-end desse site. Eu cuidei mais da parte de layout e do WordPress. E esse site foi uma experiência, porque ele usou muito conteúdo próprio. Ele usou muito WP Query aqui, usou muito Custom Field, e a gente também usou muitas categorias diferentes. Então, por exemplo, outro dia me perguntaram como é que faria uma categoria diferente da outra, porque se a categoria é uma página só, como é que eu vou mudar? Como é que para a categoria X eu vou ter um design, como é que para a categoria Y eu vou ter outro? Então, isso foi legal também, porque eu pude trabalhar isso aqui nesse template. Então, como eu falei, eu criei uma área de destaques. Você tem a parte de notícias, que é a parte de posts normal. Como eles não teriam um blog no futuro, eu trabalhei as partes de notícia como uma parte de post, mas usei o plugin do admin para renomear de posts para notícias, tá? Porque mudou a cor da grama, ele morre de fome. Entendeu? Então, se bem que esse cliente aqui era bem esperto. O cara que mexeu nesse site aqui, ele é bem safo, ele entendeu sem precisar explicar muito. Mas nem todo cliente gosta de entender. Eles não leem, eles não querem ler. Até porque o Advanced Custom Field permite que você escreva o que significa cada um daqueles campos. Tem como você descrever o que é. Isso aqui você coloca isso, isso e isso, que está ali, ali, ali. Não, ele não vai ler. Ele vai falar, Eric, o que é isso aqui? Aí você repete as minhas palavras. Tudo que está escrito ali você repete. Vai falar, ah, é verdade. É isso aí. Ah, você escreveu aqui. Pô, cara, não vi. Eu falei, mas não, é porque essa letra aí é um cinza muito claro, às vezes não dá para ver mesmo. Mas, cara, você está ali para isso, entendeu? Então, nesse aqui eu botei como post. Aqui eu criei um custom post, tá? E outro custom post, e tem vários custom posts nesse site também. E acho que daqui a pouco eu mostro o menu dele. Bom, o front-end. Tá? Antigamente você tinha aquele blog, tá? Que era a cara do WordPress, que era aquele blog com uma porrada de posts, desculpa o palavrão, e com aquele botão Veja Mais. Então você tinha aquela listagem, era como se fosse uma identidade inicial do WordPress. E isso foi mudando. Hoje em dia você tem chamadas, você tem destaques, você tem coisas com slideshow em JavaScript, você tem às vezes grids de imagens, como se fosse um painel de imagens. Isso mudou, mas também gerou algumas dúvidas para quem vai montar. Como é que eu chamo duas categorias numa página que não é da categoria? Como é que o cara clicou na home, que é uma página de home, mas como é que eu chamo duas categorias ali? Como é que eu faço para aparecer um post de uma outra coisa que eu quero fazer? Como é que eu faço para fazer um conteúdo editado pelo cliente aparecer em todas as páginas? Entendeu? Sem ter que ficar usando WP Query, por exemplo. Então, assim, você tem algumas dúvidas que eu vou tentar sanar com o que eu vou falar a seguir. Primeiro de tudo, você tem que conhecer a WP Query. Eu sei que me pediram, o Google comentou comigo para não fazer algo tão técnico, mas isso aqui é uma forma bem resumida de como você fazer. Não tem como ser mais maleável nesse assunto, entendeu? E como eles já falaram aqui de layout de uma forma bem genérica, eu acho que eu até posso falar um pouco mais técnico essa palestra. Então, o que acontece? Você tem que saber como trabalhar a WP Query. Porque com a WP Query, você consegue fazer as coisas mais básicas, desde mudar a ordem dos posts, que o WordPress não tem isso no sistema deles. Você não consegue dizer que você quer que apareça por data ou por ordem alfabética. Então, o que você faz? Você tem que entender isso aqui. Porque isso aqui, às vezes, com uma linha,
uma linha só que você usa, você muda a ordem do post. Com esse código dele aqui, tá, que eu peguei do próprio Codex do WordPress, com esse código simples aqui, tudo bem que aqui está um pouco mais requintado, porque ele já joga um HTMLzinho de exemplo, já dá um eco de exemplo ali. E com isso aqui, você consegue chamar um post que não deveria estar lá, você consegue chamar uma categoria que não deveria estar naquela página, você consegue integrar coisas que não deveriam estar e passam a estar. Só não esqueça que é o seguinte, uma vez que você abre a WP Query, você tem que dar um reset. Tá? Isso é importante, porque senão você não consegue fechar essa consulta e pode acabar dando problema no resto do conteúdo que você quer que apareça abaixo, que às vezes é da página, que é a original da página. Então aqui você abre só sei lá, um bloco onde você exibiu o que queria exibir e fecha ele, porque se não fechar pode dar problema. Pode não, vai dar problema. Bom, e aqui eu dou alguns exemplos, tá, de um site antigo que eu fiz, e onde eu pegava o primeiro post de uma categoria, eu dava um destaque maior nele, tá, e nos outros 3, aí você fala assim, pô, uma das dúvidas é, se eu peguei o primeiro post, como é que eu vou pegar os próximos 3 posts sem pegar o primeiro de novo? Aí você começa a estudar os argumentos que você pode passar na WP Query. Por exemplo, aqui eu peguei todos os posts, quer dizer, o post mais atual das categorias 2, 5, 4, 6, 8, mas eu limitei por 1. Então, o mais atual de todas essas categorias é o que vai aparecer aqui. Depois, eu dei um offset. Ou seja, o offset significa que eu quero que ele pule o primeiro. Nesse caso aqui, eu botei o offset 1, ou seja, ele vai pular um só. Então, ele vai pular o primeiro e vai exibir os outros 3. Aqui não são as mesmas categorias, porque eu quis só dar um exemplo de array. Tá? Porque você pode fazer isso também. Às vezes, você pode pegar as categorias, transformar em um array e exibi-las aqui. Isso aí vai depender da sua forma de uso, vai depender de como você conseguir chegar até essas categorias, e aí vai depender do seu projeto também. Aqui você também tem o argumento de... Não, aqui é a mesma coisa, categoria. Aqui é a mesma coisa. Aqui ainda está um pouco mais completo. Você poderia fazer isso por CSS, pegar o first child por CSS? Poderia. Mas, por algum motivo, eu achei que não... Ah, tá. Por causa do tamanho da imagem. Tá? O peso da imagem é importante. Nesse caso aqui, eu peguei uma imagem maior. Eu me permiti pegar uma imagem maior, e aqui eu já peguei as imagens thumbs. O que isso faz toda a diferença quando você está trabalhando com alguma coisa que pode aparecer no mobile ou no tablet. Então, sempre que você puder reduzir, às vezes é melhor você fazer mais uma consulta no SQL do que pegar uma imagem grande que vai... Antes, algo que ia carregar com 12 KB passa a carregar com 50, 60 KB. Isso eu acho que é mais doloroso. Então, nesse caso, eu fiz por isso. Bom... Porque no exemplo que você deu, aquele da esquerda, o destaque tem a categoria 2, 5, 4, 6 e 8. E ali embaixo é 2, 5 e 4. Com CSS você não ia conseguir fazer separação. Não, mas na verdade, isso aqui eu usei só como exemplo. Tá? Tá. Nesse caso aqui, eram as mesmas categorias. Tá, entendi. Eu só coloquei para dar um exemplo de argumento. Nesse caso aqui é mais o exemplo de imagem mesmo. Entendi. Do peso. Bom, e aí a gente vai começar... falando um pouco sobre como montar o back-end. Eu nem sei se eu estou indo muito rápido, tá? Nem sei o tempo. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre o back-end, e o back-end ele tem que ser amigável. Eu estou repetindo isso porque isso é muito importante. Tá? Você já viu que dá para montar, como o pessoal falou aqui, dá para montar tudo o que você quiser no seu template. Seu template está ali, vai ser montado, você vai conseguir fazer ele no back-end, vai conseguir puxar todos os posts que você quer, você vai conseguir fazer tudo o que você quer. Só que se você não chegar para o cliente e dizer que aquilo ali está assim, que você vai... se você chegar ao ponto de ter que criar um documento
para o cliente poder entender o que você fez, não está legal. Entendeu? Então, vamos começar a pensar no back-end para o cliente também. Então, tudo que você bolar no front-end, tem uma área de destaque aqui, tem uma área de grid aqui, aqui eu vou usar um JavaScript Mason, ou aqui eu vou usar um slide. Então, o que acontece? Tudo isso você tem que saber como você vai fazer no template, no admin. Desculpa. Porque se você for ter que ficar explicando para o cliente tudo que você vai fazer, tudo como é que ele tem que alterar, tudo como ele faz dados, você está ferrado. Entendeu? Ele vai entrar em contato contigo, ele vai te ligar, ele vai falar com você. Vai. Você vai acabar dando curso de WordPress para ele. E, cara, e o pior é que você vai dar o curso de WordPress para ele às 10 horas da noite, né? Pelo Facebook. Ou Skype também. O Skype também está bombando. Então, eu vou falar aqui de 3 plugins que são bem interessantes. Tá? Tem o Advanced Custom Field, que eu já estou falando deles. Para mim, isso já deveria estar no... Sei lá, pode ser que eu esteja falando uma besteira, mas deveria estar no core do WordPress. Porque isso aqui... Fazer o WordPress sem ele já não me vem à cabeça essa opção. E o Admin Menu Editor, que, por sinal, o cara que cria esse plugin é um cara bacana. Eu não sei se fala Yannis, o nome dele, ou Janis, não sei. Mas no Meetup, que a gente fez agora em agosto, ele cedeu 3 licenças para a gente, para poder sortear, né? Um dos ganhadores está ali, me cobrando, porque eu esqueci de mandar para ele a licença. Mas, cara, está no e-mail, fica tranquilo. E ele foi legal, ele falou, cara, toma aqui 3 licenças e quando for ter o WordCamp, você me avisa que eu te mando mais licenças. Eu esqueci de avisar. Mas eu posso tentar falar com ele de novo. E, cara, muita coisa, muito trabalho. E aí eu vou falar com ele de novo, mas já que provavelmente essa palestra vai entrar no WordPress TV, eu queria agradecê-lo pela oportunidade de dar essas licenças e eu poder mostrar para outras pessoas esse plugin também, que é bacana, é interessante. E eu ia mudar a palestra para tirar o Custom Post Type para colocar o WP Generate, mas eu achei que ia ser um pouco mais avançado, eu achei que ia ter que explicar um pouco mais como é que funciona aquele site, então eu acho que talvez o Custom Post Type seja uma forma mais amigável de você trabalhar com posts customizados. Tá? Então, o Custom Post Type ele permite você a criar áreas no seu admin que você não tinha antes. Então, você não precisa ficar preso a post, porque uma das coisas que todo mundo, quando começa, fica post, categoria, aí fica na categoria destaque, aí fica na categoria destaque da home, aí você começa a criar um monte de gambiarra trabalhado só em cima de categoria. E não. Entendeu? Você, hoje em dia, você não precisa passar por isso. Quer dizer, há muito tempo você não precisa passar por isso, mas hoje em dia, menos ainda, porque os clientes estão mais exigentes. Então, você pode criar um tipo de post chamado vídeo, você pode criar edições anteriores, fotos, vagas de emprego, que esse é um menu é um pedaço do menu do site do sindicato. Então, você consegue criar áreas específicas, você consegue fazer o seu cliente entender. E acabei olhando o relógio, até perdi o raciocínio. Enfim, você consegue ter agora as áreas sem precisar explicar para o cliente, porque quando ele abrir o admin, ele vai ver vídeos. Então, se ele tem que adicionar um vídeo, ele não vai clicar em posts, ele vai clicar em vídeos. Porra, modernizei. Entendeu? É uma inovação, assim, o cara olha e fala, cara, tem vídeos aqui, gostei. É mais ou menos isso, entendeu? É a simplicidade da coisa que faz toda a diferença. E agora vamos no Admin Menu Editor Pro. O Pro é porque tem a versão standard que não é cobrado, mas também eu acho que
cara que me desculpe, eu acho que não funciona muito bem, mas a Pro funciona bem. E funciona para multisite também. Depois do nosso meetup, eu perguntei para ele. Ele falou que funciona bem. Se você quiser usar para todo mundo, para todos os sites, se você quiser esconder alguma coisa no menu para todo mundo ou só para alguns, você pode. Ou se você quiser liberar o menu, o plugin para qualquer um site, você pode. Ou seja, você tem... É maleável, tá? Então, eu perguntei isso para ele. A gente estava com a dúvida naquele dia que a gente falou sobre multisite. Já está respondido. E olha a diferença. Isso aqui é o que eu vejo. Tá? Isso aqui é o que o cliente vê. Ou seja, ele não precisa ver isso aqui. Eu acho até que foi algo que o Richard falou, que não é que você está gerando um fake admin para o cara. Você está gerando um usuário para ele com permissões naquilo que ele deve mexer. Tanto é que você vai dar o usuário definitivo para ele, porque ele precisa atualizar o WordPress. E, às vezes, a atualização do WordPress só pode ser feita pelo admin, pelo principal. Então, não adianta. Mas é bom você dizer para ele, cara, usa só esse usuário aqui, o usuário cliente, tá? Porque você não vai ter... Além de ficar mais fácil e mais rápido de você entender as coisas, você não vai precisar ficar mexendo... Alô? Eu não sei se eu ouvi antes. Ele é pago ou é free? Tem a versão standard, que é admin menu editor, ponto, que é a versão free. Tá? Eu não curto muito usar essa, porque eu já tive problemas com ele, dar problema de ele brigar com outros plugins, incompatibilidade. Tá? Algumas vezes ele fazia os campos voltarem a aparecer de novo. Não sei se melhorou, mas também, depois que eu comecei a usar a Pro, eu não voltei mais para... Porque na Pro tem a diferença que é o seguinte, na versão standard você muda para todo mundo. Uma coisa que você fechou, você escondeu aqui, por exemplo, ferramentas, que é um negócio que eu escondo logo de primeira, inclusive até para admin eu escondo, é uma coisa que você vai esconder para todo mundo. Com o Pro, não. Com o Pro você pode dizer que o editor vê isso, mas o administrador não, ou vice-versa, ou o assinante vê uma coisa. Ou seja, aqui você consegue dar permissões de visualização e de gerenciamento do menu baseado no tipo de usuário. Entendi, obrigado. Alô? Oi. Eric. Meu nome é Felipe, eu sou diretor da Terreno Digital. Eric, pelo que eu estou entendendo, pelo sistema que você apresenta, não existe possibilidade de se criar uma espécie de um manual para o cliente. Você foca no admin tão intuitivo que ele fale por si. E o cliente siga e consiga desenvolver, fazer as alterações sem a necessidade de nenhuma instrução adicional. É isso? Não, na verdade é o seguinte, instrução você vai ter que fazer. Porque imagine que... Eu penso assim, tá? Imagina que o seu pai, tá? Que tem 70 anos, não está acostumado a mexer. Aí ele entrou naquele negócio ali e fica, cara, que isso? Então, o que eu faço? Eu gosto de fazer um vídeo eu usando, tipo aquele screencast. Eu gosto de fazer isso, ensinando o cara a fazer direitinho. Mas o fato dele ser amigável significa que o cara só precisa ver o vídeo uma vez, porque depois ele vai lembrar de tudo que você falou, porque está ali. Entendeu? Se você chega no vídeo e diz que o cara tem que ir em aparências, o widgets, no widget X da sidebar 3 para poder colocar o texto de alerta, o cara, toda vez que ele for querer mudar aquele texto, ele vai ter que lembrar. Entendeu? É diferente de você ter uma área tipo mudar alerta. Entendeu? Ele pode não saber o que é aquele alerta de primeira. Ele pode não saber o que é aquele texto de primeira. Então você disse para ele. Você não precisou dar uma aula para ele. Você simplesmente disse, aqui você muda o seu texto de alerta. Depois, toda vez que ele olhar para aquele link no menu, ele vai saber que aquilo ali é para aquilo ali. Então, assim, não é que você evita de fazer um manual. Você só evita de ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, entendeu? Eu acho que isso que é o importante. E aí entra a facilidade do admin limpo para ele, né? O fato de você reduzir isso aqui salva vidas. Esse é o plugin que você indica. Também tem o Adminize, você conhece?
Olha, o Adminize com ele, eles brigam. Tá? Então, assim, acaba que, se eu não me engano, ele prevalece em cima do Adminize. Tá? Então, só que vai por uma escolha sua. Tá? O Adminize ele esconde muito mais coisas do que esse. Então, é uma escolha sua, você pode escolher, mas eu prefiro esse aqui porque o Adminize não me permite renomear itens. E esse aqui permite. Entendeu? Então, eu acho que eu não sou assim, eu não estou levantando a bandeira do plugin, não. Eu só estou dizendo que, a mim, ele me ajuda. Ponto. Se ele vai ajudar você ou mais alguém, eu não sei. Mas a mim ele me ajuda e eu acho que vale a pena. E o Advanced Custom Field, bom, é quase um core, né, do WordPress, porque todo mundo já instala o WordPress e já corre atrás dele para colocar. Muito fácil de usar, muito simples. E não tem muito o que falar sobre ele, que eu acredito que todo mundo que desenvolve o ACF conhece ele. É um plugin que você pode adicionar campos aos seus posts, ou seja, você não precisa colocar um plugin de galeria para poder adicionar uma galeria de fotos no seu post. Não, você coloca o ACF e lá dentro do seu post você coloca o campo adicionar fotos. Entendeu? Então fica muito mais fácil do cara entender do que usar aquela short tag. O cara cria uma galeria no Next-Gen Gallery, pega uma short tag e coloca lá no campo de texto do WordPress. Não vai fazer isso. Ele tem um campo lá no teu post dizendo inserir fotos. Pronto. E o grande lance também dele é que ele tem um add-on chamado Options, que esse Options permite que você crie subpáginas. Eu até coloquei o código aqui que ele usa. Nesse caso aqui eu criei um conteúdo chamado complementos, e dentro de complementos eu coloquei destaques do topo, coloquei documentos para downloads e contato e endereço. Porque, por exemplo, contato e endereço é algo que aparece no footer repetidamente. Rede social também, aparece no topo, no footer, repetidamente. Então, eu coloco aqui para o cliente poder... Porque, geralmente, o cliente, quando pede um site, ele não te manda o link do Facebook de cara. Na verdade, ele não te manda quase nada de cara. Então, você deixa tudo para ele editar. Tudo. Então, às vezes, o e-mail que ele te manda, ele nem criou o e-mail ainda porque você não pegou o servidor para ele. Então, o que acontece? Você vai e deixa o campo de e-mail ali. O endereço, às vezes, o cara nem tem loja, então você não sabe qual endereço colocar. Então, o endereço você deixa em aberto também. Deixa para ele tudo editar. Às vezes, o cara quer mudar um telefone, quer botar o celular. Então, o Options é legal. É um add-on pago, mas é merreca. Mas ele é bom porque ele consegue fazer conteúdos aparecerem em todas as páginas, você não precisa programar nada. É só uma chamadinha lá, the field, entendeu? O nome do campo, vírgula, options. Acabou. Aí esse campo que você chamou vai aparecer em todas as páginas que forem. Tipo, se você jogar num footer.php, ele vai aparecer lá sempre. Fora que fica muito fácil de você colocar conteúdos adicionais. Então, por exemplo, aqui eu botei complementos, e aí, destaques do topo. Porra, fácil. O cara sabe que lá na home... E se o cara quiser usar esses destaques do topo em várias outras páginas, é um lugar só. Ele não precisa ficar usando o WP Query para ficar chamando posts para aparecer em destaque, em loop, em todas as páginas. Não precisa. Isso aqui ele já resolve isso. Aqui é mais ou menos como ele aparece. Então, você tem aqui... Não ficou muito bom a imagem, mas... Você tem aqui, tá vendo? Telefone. Você pode botar e-mail, você pode colocar aqui os alertas, como eu falei. Eu coloco os alertas aqui também. Os links para as redes sociais. Você tem um campo de repeat também, ou seja, se o cara quiser criar sob demanda campos de links de redes sociais, ele pode. Então, é uma mão na roda isso aqui, cara. E, por último, a hierarquia de arquivos, que é muito importante também. Tá? Você tem... Quando eu falei que você pode ter uma categoria com um layout e uma outra categoria com outro layout, que isso foi até uma pergunta que eu tive recentemente. Cara, para de mostrar esse relógio que eu estou perdendo raciocínio, cara. Então, o que acontece? É muito simples. Até quando eu indiquei para a pessoa como é que faz, a pessoa falou, cara, é só isso? Não precisa escrever nada, nem dizer nada. Não. É simples. Então, você criou uma categoria chamada fotos. Então, você vai criar o category, traço, o slug da categoria fotos. Ah, mas eu botei fotos, traço, o slug da minha categoria fotos, traço,
evento. Beleza, vai ser category, traço, fotos, traço, eventos.php. Acabou. Aquela página, ele vai, toda vez que ele entrar na categoria fotos de eventos, ele vai procurar se tem esse arquivo aqui. Se tiver, ele vai exibir esse código HTML aqui que você preparou. Senão, ele vai para o principal. Ou seja, você não precisa criar para... criei para um, agora tem que criar para todo mundo. Não. Para aqueles que você quer diferenciar, você cria. Senão, você deixa que ele vai para o category.php. Isso foi até uma palestra que o Guga Alves deu, falando sobre questão de arquivo. E depois eu até apresento o PPT dele. Eu tenho o link do PPT dele aqui, que é interessante sobre isso. Ou seja, isso vale também não só para categorias, isso vale para páginas single, para páginas também. Então, ou seja, você quer que um post, um só, tenha um visual diferente. Você bota single-slug do post.php ou page-slug da página.php e só aquela página vai ter um visual diferente. Isso para quem quer fazer layouts mais trabalhados, onde cada categoria tem uma listagem diferente, um visual diferente. Está aí, é dessa forma que faz. Então, por exemplo, aqui eu boto um exemplo de onde aqui é a página de categoria de notícias e aqui é a página de categoria de fotos. São categorias, são listagens, mas aqui eu boto um layout, aqui eu boto outro. Então, aqui dá para ver bem como é que você tem total domínio sobre cada página. E acho que é isso. Acabou. Eric. Fale. Voltando no slide anterior, você estava falando da questão das páginas customizadas para categoria e da single. Você falou de customizar a página single para um post específico, mas quando é o caso de você quer customizar todas as singles de uma categoria específica, você tem uma solução ideal para isso? Olha, eu vou te dizer que eu estava até conversando isso com o Guga, na época que ele falou sobre porque eu tive essa mesma pergunta. Eu acho que, assim, em questão de arquivo, não. Você vai ter que usar um PHP aí. Você vai ter que tentar decifrar. Pode ser até que eu esteja errado, tá? Porque isso aí já entra numa parte muito mais técnica do que eu estou acostumado a utilizar. Então, até se alguém puder falar alguma coisa sobre... Mas o que eu acredito é que você precise identificar a categoria do post e jogar um visual, ou jogar talvez uma variável, e com essa variável você pega um estilo CSS do pai e joga todo, ou então faz uma função if e pega tudo. Vai requerer algum tipo de programação que ainda não está pré-definida por ninguém, eu acho. Né? Isso, eu acho. Pensou nisso ainda. Eu acho que sim. Entendeu? Eu não tenho certeza, porque eu acho que você não tem como determinar que um arquivo, uma single, pode estar relacionada a uma categoria baseado só pelo nome do arquivo. Entendi. Se alguém souber aí... Oi, Eric. Boa tarde. Boa tarde. Tu estava falando ali em customização. A gente pode customizar também o header e o footer. Com o mesmo jeito. Tu bota o nome do header, entre parênteses o nome da categoria, ele pega também. Ela está falando de páginas dentro da categoria. Também dá para fazer isso. Dá. Só eu não sei decora agora aqui, mas dá para fazer. Tu pode fazer isso por arquivo, pode fazer por blog. Cada página que tu botar a categoria, ele pega elas também. Sobre o que ela falou foi de uma single específica para uma determinada categoria. De repente você tem a categoria fotos e você quer que todos os posts daquela categoria usem um determinado template, é isso? Ela estava tentando associar uma single page a uma categoria. Então, aí nesse caso, como você falou, não tem realmente, na hierarquia de templates lá do WordPress, não tem um arquivo específico para isso, como a gente tem nos outros casos. Mas o que pode ser feito, que eu já fiz em um projeto, o arquivo single.php, você coloca um código lá que ele vai identificar qual é a categoria, e aí você bota lá um if. Se ele identificou a categoria, se existir um arquivo chamado, sei lá, single-fotos.php, ele carrega aquele arquivo. Se não existir, ele carrega o arquivo, de repente, single-default.php.
Você bota com get template part e manda ele incluir lá o arquivo. Aí você vai criar lá single, traço fotos, para trazer todos os singles da categoria fotos, single, traço vídeos. E quando não for, ele traria o arquivo default, que seria o que mostra a single de todos os outros posts, todas as outras categorias. No fim das contas, vai ter que ter algum tipo de... Você vai ter que fazer alguma intervenção direto no código mesmo. Não tem nenhuma mágica nesse sentido aí. Acabou?